Levando o pensamento a Deus, ao mais alto, nos distanciando daquelas preocupações rotineiras do dia a dia, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos encarnados, vivenciando essa experiência na matéria física, fundamental para o nosso espírito. Agradecemos a Jesus por seu evangelho de luz. Ampliamos o agradecimento para o mentor espiritual, individual de cada um de nós. Que essas vibrações de paz, de amor, chegue até esses companheiros que estão juntos conosco nesse estudo, através desse vídeo. Que sintam-se abraçados por nós, envolvidos pela espiritualidade amiga, e que essa luz do mais alto possa envolver a cada um de nós, dissipando as trevas da ignorância, da maledicência, limpando o nosso campo mental, limpando o nosso corpo físico e espiritual de toda doença, enfermidade e maus hábitos. Que essa luz auxilie-nos a converter as algemas de ódio em laços eternos do mais puro amor. Assim seja, graças a Deus. Sempre que nós vamos falar do Evangelho, é sempre uma alegria nos lembrarmos da figura de Jesus. Quando vemos um filme ou lemos um bom livro que nos leva de forma mental para aquela paisagem, para aquele cenário de 2000 anos atrás, podemos nos sentir envolvidos e sentir aquele clima da boa nova que Jesus nos trouxe. Um bom livro que nos agrada muito é o livro Há 2000 Anos, de Emmanuel, autor espiritual, e psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, Emmanuel descreve a sua existência como Públio Lentulus, um orgulhoso senador romano, que não aceitava as propostas do Cristo naquele período. Sua esposa Lívia houvera se convertido para as ideias do bom Nazareno. Mas a filha do casal estava muito enferma. Estava prestes ao desencarne. Então, Lívia suplicou para que Públio Lentulus buscasse a cura no humilde Nazareno. Públio Lentulus foi atrás de Jesus, procurou. Ele sabia que naquele período Cristo estava próximo do lago de Genezaré. Mas Públio Lentulus procurou o dia inteiro. No fim da tarde, já cansado, sentou num banco. Houvera desistido de buscar o auxílio do mestre. Então, ele ouviu alguns passos vindo ao seu encontro, se sentiu envolvido numa atmosfera, num magnetismo que ele não soubera explicar. Então, ele viu aquele homem inconfundível na sua frente.
ele não pôde duvidar que era o Mestre Jesus que vinha ao seu encontro. Tentou dizer algo, não conseguiu, ajoelhou-se e nada saiu da sua voz. Então ele pensou, será que estou sonhando? E o Mestre, certamente captando seu pensamento, lhe disse: Não, não é um sonho. Estamos vivenciando esse encontro, esse momento. E então, Jesus lhe disse: Você vai conseguir o que veio buscar, mas você poderia ter um duplo aspecto de benefício hoje. Se tivesse me procurado, à luz do dia, no meio de todos, teria conseguido a cura para sua filha e a cura para o seu coração, pois ainda é orgulhoso e não deu sinais de humildade. Porém, a fé é fonte viva de amor. Sua filha terá a cura. Porém, pela fé da sua esposa, Lívia, que encontra-se orando, pedindo a Deus que cure a sua pequena. E então, aquele encontro magnífico se desfez, mas não antes de Jesus alertar Públio Lentulus, o Emmanuel, dizendo, está vivenciando um momento crucial da sua existência. Poderá seguir o bom caminho agora, comigo, ou daqui a milênios. E com essa frase, Públio Lentulus volta ao seu lar e vê a sua filha no braço de sua esposa, curada. Era um verdadeiro milagre. Mas no seu coração, empedrenido no orgulho, ele apenas pensava, com certo arrependimento, como pode eu, um senador, ter me ajoelhado, ter embargado a voz diante de um pobre nazareno? Então não foi naquele momento em que Públio Lentulus seguiu os passos do Mestre. No livro Jesus no Lar, do autor espiritual Neio Lúcio, psicografia também de Chico Xavier, Neio Lúcio descreve o primeiro evangelho no lar que Jesus ensina a todos que ali estavam com ele. O Cristo se encontrava na casa de Simão Pedro. E talvez ali, porque o diálogo não fosse edificante, como acontece nos nossos lares, nos nossos encontros, muitas vezes invigilantes, damos curso incerto e impróprio para nossa mente, para nossas palavras. Então Jesus indaga a Simão Pedro: Simão, que fazes o pescador quando pesca os seus peixes? E Simão Pedro diz: certamente, mestre, ele seleciona os melhores. Aqueles pequenos ele nem leva para o mercado, para a venda, pois o público quer os melhores. Tá certo. E que faz o oleiro? Ora, mestre, o oleiro certamente dá a forma adequada ao barro com suas mãos. Certo. Que faz o carpinteiro, Simão? O carpinteiro, certamente, usando o martelo, o prego e o serrote, materializa os mais nobres ideais do seu pensamento,
naquilo que é necessário com a madeira. Simão, assim é o lar em detrimento do mundo em comparação à sociedade. Não haveria conflitos, não haveria guerra, extermínio, se dessemos a real atenção no lar. O lar é o início da educação do ser, do espírito. É no lar em que é impregnado as primeiras noções de moral, de boa conduta, de fraternidade. Como esperar uma sociedade harmoniosa e fraterna se não dermos a necessidade real, a atenção real para a necessidade da família, do lar? E instauremos aqui o início dessa atenção. Então, Simão Pedro diz: seja feita a sua vontade, mestre. E Jesus prossegue: nessa mesa, você não alimenta a sua família com o pão abençoado do seu trabalho? Por que não alimentar o espírito daqueles que convivem contigo? Então, Jesus pede que se abra o papiro e leia-se um mandamento da lei antiga. E assim é feito. A leitura e inicia-se o diálogo elevado, onde todos é chamados ali a permanecer reunidos, todos os da residência. Iniciamos o lar envolvidos por promessas de amor, de esperança, de flores, de bênçãos. Às vezes nos surpreendemos que no caminhar não é bem assim. Surgem dificuldades, desânimos. Como explicar? O que fazer? Então Jesus pergunta para a sogra de Simão Pedro: quando você prepara a massa de um pão, o que faz com ela? Serve de pronto, diretamente na mesa? Ela diz: não. Antes é aquecido no forno. Então, após alguns minutos, está pronto para ser servido. Jesus diz: assim é o espírito quando está na carne, quando está no lar. Aquilo que parece sofrimento, dor, dificuldade, é o forno aquecido, que irá nos preparar para ficarmos no ponto adequado, onde o nosso espírito irá alcançar o seu destino, que certamente é a sua pureza moral e intelectual. A existência física serve como um cadinho em que o metal é depurado. O metal segue limpo e as impurezas permanecem no cadinho. Esse cadinho é o nosso corpo físico. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, em que Jesus diz: onde houverem 2 ou mais reunidos, estarei ali junto deles. Desse modo, vemos a importância de fazermos o Evangelho no lar. André Luiz, o Espírito, através do Chico Xavier, na sua obra Missionários da Luz, descreve uma cena interessante vista do ponto do mundo espiritual.
André Luiz, desejando aprender, visita uma casa espírita. E qual não é sua surpresa ao analisar minuciosamente aqueles frequentadores, principiantes a trabalhadores da casa e da causa? Está cheio de micróbios espirituais, podemos dizer assim, na sua área sexual, no organismo digestivo, refletindo, podemos dizer, fisicamente no plano espiritual, no seu corpo físico. Certamente depois iria se materializar no corpo de carne, aquelas perturbações mentais no seu corpo físico. Aquelas formas de pensamento era fruto de uma simbiose, de uma ligação com espíritos. Não iremos denominar aqui como obsessor. Podemos dizer que espíritos com os mesmos gostos e prazeres, baixos e menos dignos daqueles encarnados. Mas o foco que daremos nessa análise de André Luiz é que assim que aquele grupo saiu da casa espírita, onde estavam buscando o bem, onde estavam envolvidos numa proteção espiritual, energética da casa, em que aqueles espíritos com vibrações baixas não poderiam adentrar, assim que os encarnados se afastam da casa, já começam a lamentar as suas preocupações, os seus problemas do cotidiano, e aqueles espíritos conseguem aproximar novamente. O instrutor espiritual de André Luiz sugere: continuemos analisando esses trabalhadores. Então, acompanha o diálogo que se segue, cada vez caindo mais no padrão vibratório e de conversas edificantes. Chegando no lar de um deles, o espírito não conseguia entrar. Ele estava proibido de entrar, de continuar naquela energia, sugar a energia e trocar prazeres e sensações, aquela influência negativa que era de encarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. E o campo vibratório daquela casa tinha uma proteção, talvez não tão grande quanto da casa espírita, mas era uma proteção suficiente para barrar os espíritos de vibração mais baixa, de prazeres e sensações menos dignas. Então André Luiz indaga: por que nesta casa eles não puderam continuar? Então o instrutor diz: verifique a irmã desse rapaz, ela segue em oração constante, segue mantendo pensamentos nobres e elevados no decorrer do dia. Então, ela, por empenho dela, melhorou todo o aspecto desse lar. Então, vemos a importância desse cenário espiritual para a nossa casa. Iniciemos o Evangelho no lar, um dia na semana, de 15 a 20 minutos. Dediquemos esse tempo, essa hora demarcada, para que a espiritualidade amiga, elevada, esteja junto conosco, nos auxiliando, nos amparando, para que possamos criar essa barreira de proteção na nossa residência, consequentemente, no nosso corpo, que possamos dar um novo rumo
para a nossa existência. Se você marcou um dia e a hora, não pôde fazer o evangelho naquela semana, faça na outra semana, no dia correto. Procure marcar num dia e horário que você saiba que todos os membros da família poderão estar presentes, ainda que nem todos o queiram. Um dia em um horário bom, porém eu mesmo aderi, é o domingo à noite, pois eu sei que dificilmente teremos uma visita nesse horário ou marcaremos qualquer compromisso no domingo à noite. E façamos o evangelho. Ah, mas eu sou sozinho, o pessoal da minha família não quer me acompanhar. Iniciemos sozinhos mesmo. Sozinhos encarnado. Pois certamente teremos ali a proteção do mentor espiritual, dos bons espíritos. Separemos uma água para ser fluidificada, pois a água tem um poder enorme. Num evangelho que a gente dedique falar de Jesus, falar do bem, do amor, do perdão, da fraternidade, com o apoio e amparo da espiritualidade, como será que não estará magnetizada essa água? Certamente fará um enorme benefício ao nosso corpo e ao decorrer da nossa semana. Qualquer enfermidade estará ali sendo colocado o remédio adequado para que a família possa ingerir. Não precisa ser nenhum expert, especialista na doutrina. Qualquer um de nós pode iniciar o Evangelho no lar. É sugerido que faça uma leitura de um trecho, uma frase edificante, um texto curto. Algum livro do Emmanuel, Pão Nosso, Ceifa de Luz. Depois é feita uma prece simples e espontânea. Lê-se um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Comenta ali com os presentes o que cada um entendeu. Lembrando que não é o momento de colocar os problemas da família em discussão. Não é o momento de, assim que abrir o livro, seja sequencialmente ou de forma aleatória, a gente diga, essa é para você, hein? Não, de forma alguma. As lições e o evangelho, primeiramente, são para nós. Ninguém consegue mudar o outro. Apenas modificar a nós mesmos. O evangelho no lar também não deve ser um momento para manifestações mediúnicas. Se algum dos membros ali tiver uma mediunidade, que não dê passividade, não entre nessa vibração, em ligação com o espírito que deseja se manifestar, comunicar. Pois a casa espírita é o local mais adequado. Sabemos que lá tem a proteção, o amparo da espiritualidade e não sabemos como está o campo vibratório da nossa residência. Os membros, nós, ainda espíritos endividados num mundo de provas e expiações, por certo, temos nossos adversários de outras existências e desta também, que estão fora da matéria, ligados a nós. Não seria um bom local para se ligar aos espíritos, pois os espíritos inferiores, com desejos de vingança, também poderão estar ali, pois a mediunidade é algo natural. Então, devemos ter a seriedade de apenas ter essa comunicação, essa
ligação na casa espírita, onde já terão ali pessoas adequadas também a nos auxiliar. Se por acaso algum dos médiuns ali estiver sentindo uma influência muito grande, que a gente faça esse estudo da forma mais racional possível, procurando não fazer uma vibração tão profunda. Se possível, nem feche os olhos na hora da oração, para se manter ligado ali naquele momento. Após o diálogo, em que cada um expôs o que entendeu sobre o tema, é feita uma prece de encerramento, agradecendo a Deus, aos bons espíritos pela oportunidade. Temos aqui um estudo de Masaru Emoto, um senhor japonês, faleceu em 2014, aos 71 anos, e desenvolveu um belo trabalho, muito interessante, em que ele pega água, a mesma água, e separa em dois copos, dois jarros diferentes. Ele escreve uma palavra edificante, obrigado, amor, Deus, fraternidade. No outro, escreve e cola no rótulo xingamentos, agressões, palavras menos dignas. Congela uma gota. E depois analisa e tira uma foto com o microscópio. As palavras edificantes formam cristais lindos, perfeitos. Se você tiver oportunidade, pesquise na internet. Mensagem d'água. Masaru Emoto. Já aquelas palavras, xingamentos, agressões, analisadas do mesmo modo, congeladas, analisadas com microscópio, tirada a foto, deformada, sem formas, sem nenhuma beleza. Também é feito o teste, nós podemos fazer na nossa casa. Fazer um pouco de arroz, que o arroz tem bastante líquido, bastante água. E separarmos da mesma maneira. Num recipiente, num pote em que há palavras de xingamento. No outro, palavras de amor. E podemos ir ali e repetir aquelas palavras de ódio. Depois ir e repetir aquelas palavras de amor. É impressionante. Em pouco tempo, em algumas semanas, as palavras benéficas, o arroz continua branquinho, parecido que acabou de ser feito. Já o outro, negro, apodrecido. Imagine o nosso corpo, constituído mais de 70% de água. Será que o nosso pensamento, as nossas palavras não nos contaminam? Nós vemos que Jesus instaurou o evangelho no lar, podemos dizer assim, mas o evangelho por si só ainda estava sendo vivenciado, não estava nem sido escrito, não é mesmo? Então ele iniciou estudando ali o Velho Testamento. Ele próprio asseverou: não vim destruir a lei. Não é? Depois nós temos o Novo Testamento, que é a vivência e os ensinos do Cristo, que foram trazidos por aqueles que conviveram com eles, no Evangelho de Lucas, Mateus e por aí em diante. Mas Jesus, ele asseverou para nós em João, capítulo 14, versículo 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Sabemos que esse outro consolador não é um único. É a doutrina espírita, por si só, onde vários espíritos, em vários pontos do mundo, vêm trazer a chave
que nos auxilia a compreender tudo aquilo que Jesus nos ensinou e aquilo que ele não poderia nos ensinar naquele período. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, é curioso que me chamou bastante atenção que nós conhecemos o Emmanuel, né, como um mentor de Chico Xavier, e o próprio Emmanuel explica ali sua existência há 2000 anos, em que ele estava encarnado como Públio Lentulus. Depois, num próximo livro, na sua sequência ali de romances, tem um livro 50 anos depois, em que ali já é a sua outra encarnação, reencarnação, como um escravo já convertido ao cristianismo. Já havia percebido o sublime ensino da Boa Nova do Mestre. E a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes passa pelo capítulo 11 e vê aquela lição sobre o egoísmo. E certa vez alguém me disse, ali no Evangelho tem um texto de Emmanuel. Eu falei, mas como? Eu já li o Evangelho. Tem um texto de Emmanuel? Sim. Allan Kardec separou uma mensagem de Emmanuel em espírito e colocou no Evangelho. Eu pensei, mas como que ele assinou? Qual o pseudônimo? Assinou com o nome dele, Emmanuel. Então, quem quiser procurar, está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tema ali, né? Amar o próximo como a si mesmo. E olha que interessante. Emmanuel nos diz: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Vamos dar uma pausa aqui, né? Que interessante. Às vezes nós vemos alguém saltar de paraquedas e dizemos, que corajoso. Alguém se desafiar sua própria integridade e dizemos, que corajoso. Que coragem. E Emmanuel diz que há mais coragem naquele que vence a si mesmo. Ele diz ali que direciona suas armas. E em tempos de guerra agora nós dizemos, olha que corajoso, enfrentando sozinho um tanque, os inimigos. Mas a verdadeira coragem está em vencer a si mesmo, o nosso egoísmo. Analisando Emmanuel, nós vemos que aquele que havia tido a oportunidade de estar frente a frente com o Mestre, não o seguiu naquele momento. Mas através de várias reencarnações, compreendendo o ensino e a proposta do Mestre Jesus, ele deu novo rumo aos seus objetivos. E hoje o conhecemos, através das obras de Chico Xavier, como um sublime espírito que vem nos educar, trazendo tantas obras que nos consolam e nos esclarecem. Que possamos, eu e você, inserir Jesus no nosso lar, através do Evangelho em nossa casa. Que possamos inserir Jesus
no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Pois para darmos novo rumo para nossa existência, está no nosso querer seguir Jesus hoje ou daqui a milênios. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que tenhamos uma semana de muita paz e muita harmonia. Falando um pouco sobre o Evangelho no Lar, eu me recordo de quando nós iniciamos o Evangelho no Lar na casa de um amigo, em que ele começava a se interessar pela doutrina e ele queria saber um pouco mais. Eu falei da importância do Evangelho no Lar e ele me chamou: Éder, vamos fazer alguns, faça ali alguns conosco. E foi muito gratificante. Fizemos durante 6 meses, eu estava lá, depois a gente deixou o livro para que a família desse continuidade, né? E foi muito legal ouvir deles que eles passaram a, sem um esforço da parte deles, falar assim: poxa, Éder, a gente não é uma tentativa consciente, mas a gente, esses dias, refletimos, já faz algumas semanas que estamos fazendo o Evangelho no Lar, e a gente não tem mais brigado. Às vezes pode ter um ponto de vista ou outro em desacordo, né? O casal mencionando, mas aquelas brigas que chegava a faltar o respeito, alguma coisa mais agressiva, não tem mais. O clima, eu notei que eu estou falando menos palavrão, estamos menos agressivos. A casa não passou por reforma nenhuma. Não pintamos, não reformamos nada. Mas ela parece mais limpa, mais suave. Então, sem dúvida, são a influência do nosso magnetismo de amor, a influência dos benfeitores espirituais, em que convidamos para estar conosco ali naquele estudo, que nos auxiliam a fazer com que aquele clima vibracional seja repercutido e vibre nas paredes, na nossa casa, e ela fique com a verdadeira proteção no campo espiritual. Magali dizendo: o ser humano deve aproveitar cada reencarnação para superar seus vícios e assim conquistar mais um degrau na escala espiritual. Perfeito. Assim a gente vai caminhando, né? Degrau a degrau, superando aqueles vícios. E a Joana de Ângeles diz, né, que o vício é um mau hábito e a gente não consegue combatê-lo diretamente. Nós devemos não lutar diretamente contra ele. Porque é como se a gente pegasse essa caneca e dissesse assim: ó, eu vou te mostrar uma palavra, mas não lê. Você já leu, recomeçar. É assim. Quando pensa em não fazer, é que se faz. Então devemos ter um empenho de substituir maus hábitos por bons hábitos. E assim vamos eliminar pouco a pouco aqueles vícios que nos prendem nos instintos mais primários, nos desejos mais baixos da matéria, da carne, dos prazeres mundanos. Elaine Fernandes, nosso abraço fraterno, gratidão. Toda vez acontece algo para não realizar o evangelho, mas vou persistir. Tem um livro de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, chama Desobsessão. Quem puder ler, é muito interessante, que André Luiz diz exatamente que aqueles adversários que por algum motivo não desejam a nossa elevação, que estão fora da matéria, estão ali próximos de nós, seja por vingança ou apenas por prazer de não nos ver elevando, tentam criar percalços, dificuldades na nossa jornada. Mas eles sabem o tamanho do benefício que é o Evangelho no Lar,
que é a gente buscar se dedicar a algo espiritual. Então, eles têm várias artimanhas. Então, se você está na sua casa e chega uma visita, não interrompa, não deixe de fazer. Os benfeitores espirituais aconselham. Convide para que aquele que bate à sua porta participe junto. Uma moça tinha perdido seu filho por assassinato. E ela estava muito triste, muito desanimada. E Emmanuel disse para o Chico para fazer o evangelho, auxiliar a instaurar ali o evangelho na casa daquela moça, que ela morava próximo do Chico ali. Então eles prepararam a água, foram iniciar o evangelho, Chico Xavier estava ali. E de repente bateram na porta. Bem no momento de se iniciar. Alguém falou, não atenda, deixa. E Chico falou, é bom, convide-o para entrar. Quando abriram a porta, era um pedinte. Eu preciso de um trocado, de um alimento, uma água. Participe aqui conosco, estamos falando sobre Jesus. Sente que assim que se encerrar, nós iremos cuidar das suas necessidades do alimento. Fique conosco. O jovem sentou, foi feito o evangelho, caiu o tema perdão. Foi ali, naquele momento, de muita emoção, que aquela moça que tinha perdido seu filho disse: fez sentido essa lição, foi muito boa para mim. Eu estava ali emocionada, grata por aquele momento. E olharam para o rapaz chorando compulsivamente de cabeça baixa. E ele olhou para a moça, para a dona da casa e disse: moça, me perdoe. Vivo atormentado, com remorso e peso na consciência. Não sei como vim parar aqui. Me perdoe. Eu assassinei seu filho. Então ali foi um momento de perdão, de liberdade, libertação para todos aqueles envolvidos que certamente estava prejudicando tanto aquele que assassinou, vivia com remorso, quanto a mãe. E posteriormente, Chico Xavier disse que Emmanuel é quem, do mundo espiritual, auxiliou a organizar aquele encontro aparentemente de coincidência, né? Mas sabemos que não existe coincidências. E o espírito principal que estava incentivando aquele encontro, aquele momento, que suplicou o auxílio de Emmanuel, era a própria vítima que foi assassinada. Um belo exemplo de perdão, iniciando pela vítima, permitindo que aquele encontro fosse feito e libertou todos os envolvidos no triste drama. Não sabemos o que fomos, os débitos do passado. Não sabemos o que nos liga, cada um de nós, uns aos outros. Seja os familiares do mesmo teto, no lar, seja os amigos, um colega de trabalho. Aquela pessoa que encontramos e temos uma afinidade e dizemos, te conheço de algum lugar. Parece que é um amigo de longa data. E aquele outro que não precisa nem falar nada. Basta olhar que a gente fala, vixe, não senti algo bom, não confio. Não será encontros
de outras existências? Então temos a oportunidade, como assevera o Evangelho, reconcilia-te com o teu inimigo, teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Que a gente possa ali escolher um dia da semana para iniciar o Evangelho no lar e assumir esse compromisso de modo espontâneo, tranquilo. Assim como nós nos alimentamos todos os dias, escovamos os dentes, tomamos banho todos os dias, assim espero, né? O Evangelho no lar, um dia na semana, com horário fixo, determinado, poucos minutos, repercutirá um enorme bem na nossa existência. Reparação dos débitos passados de outras existências, dando um novo rumo para o nosso futuro. Assim como se colocarmos um telescópio mirando em uma estrela, e se aqui na base alterarmos alguns milímetros para um lado ou para o outro, milímetros, atingirá o foco em outra estrela. Mas a primeira estrela da segunda está distante uma da outra milhares de anos-luz. Talvez hoje esse momento seja um momento crucial da nossa jornada espiritual. Pois o presente, o agora é o melhor momento. É o único local em que podemos alterar os fatos, é no presente. Que possamos abençoar, agradecer por ter conhecimento da doutrina espírita que nos auxilia a compreender Jesus através de Kardec e dos benfeitores espirituais. Que possamos, sem uma cobrança excessiva, nos auto-perdoarmos, reconhecer nossas sombras, mas mudar milímetros para o lado do caminho correto, que é o do Cristo. Que a Edna Filomena dizendo, né, o porquê de ter dia e hora para se praticar o Evangelho no lar. Excelente pergunta, Edna. O dia e horário não significa que nós não podemos ler, estudar, ter esse momento outras horas do dia, tá? Então, o nosso amigo Jerônimo sempre nos diz, né, nos ensina aqui que o Jerônimo que vai vir no próximo mês, que se puder fazer todos os dias, no momento de dor e dificuldade, nesse momento de transição que estamos passando, maravilhoso. Se pegarmos o hábito de toda vez assim que acordarmos, lermos um trecho do Evangelho, antes de dormir, ler um trecho do Evangelho, também fazer o Evangelho no lar, maravilhoso. Agora, o dia e horário é bom, é fundamental por dois motivos. Para que se crie um compromisso profundo, direto e real com os membros ali da família, para que a espiritualidade também possa se programar para estar conosco ali naquele momento. Pois às vezes temos a falsa impressão que os espíritos estão ao nosso dispor para atender às nossas necessidades quando bem quisermos. E o próprio Emmanuel, assim que se apresentou pela primeira vez para Chico Xavier, já é conhecido as 3 palavras que Emmanuel disse que Chico precisaria seguir, os 3 termos, para que a missão fosse cumprida. Em primeiro lugar, disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina. Então, temos que estar disciplinados, pois a tarefa dos benfeitores espirituais é enorme, se desdobra ao infinito no mundo espiritual. Então, sabendo exatamente do dia e do horário, a espiritualidade
disciplinada como são, se prepara para ter aquele contato mais íntimo com a nossa família, para que naquele momento, naquele contato já preparado, possa se criar um ambiente de fraternidade, de amorosidade entre os familiares e entre nós mesmos. Então, é importante ter o dia e hora fixado para o encontro com a espiritualidade, para que a gente assuma um compromisso real e não abandone. E assim, possamos estar ligados semana a semana, renovando as nossas energias, a nossa força, a nossa fé nesses encontros. Gostaríamos de dizer aqui para o Martinho Aurélio, que diz que tantas coisas acontecendo ao redor que às vezes perde a vontade de tudo. Martinho, não desista. Estamos juntos nesse barco. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que for o motivo do escândalo. Não tem necessidade da gente analisar o porquê das coisas, querendo olhar para o retrovisor do passado, para a gente saber exatamente o que fizemos e o porquê. Compreendendo a lei natural da reencarnação, entendemos que no mundo terreno pode haver injustiça, mas jamais injustiçados. Vemos dor, vemos sofrimento, mas assim como Jesus, no livro Jesus no Lar, em que Neio Lúcio nos conta, que ele nos alerta que temos que olhar a encarnação, essa existência física, por outro ângulo. Pois aquele que está triste porque perdeu o seu conforto, sua fortuna, olhando apenas essa existência, certamente se revoltará. Mas levando em consideração que aqui é o cadinho que purifica o espírito através de dificuldades, de provas e expiações, se superarmos, se não nos revoltarmos contra os desígnios de Deus e permanecermos firmes no propósito do bem, aceitando a colheita que nos chega, mas ao mesmo tempo semeando o bem, o amor, chegaremos ao plano espiritual com o débito quitado. Por mais duro que possa nos parecer, a existência física é um estralar de dedos em comparação à vida eterna do espírito. Não se desespere. Pode sempre contar conosco, pois nesse barco é Jesus que está no leme.